é autor do livro super conhecido, aí é um cara, Marcelo Sainz, é o Insta dele. Ele dá aula na pós de Medicina do Esporte, ele é um dos nossos professores lá da pós de Medicina do Esporte. É um cara que sabe muito, muito, muito sobre treino, e eu nem quero muito que ele fale sobre treino aqui hoje, né? Eu estou querendo que ele fale mais sobre essa relação. Eu sei que, Marcelo, eu vou te contar uma historinha. Outro dia a gente fez uma chamada aí para a Semana do Arquiteto, e o que aconteceu? Muitos da área de educação física se posicionaram em relação a algumas coisas que eu coloquei naquele vídeo da esteira, que de repente eu parei, tal, e parece que tem um certo conflito aí entre médico do esporte e educador físico. Como é que você vê essa história? Conta para mim aí. Particularmente não vejo conflito nenhum, tá? A minha, assim, primeiro, deixa eu te agradecer o convite aí, para mim é uma honra estar aqui contigo, tu sabe que eu te admiro muito como pessoa, como profissional, né? Então, assim, realmente fico muito feliz de estar contigo aqui. Assim, eu já trabalho junto com médicos desde muito, muito tempo. Eu já trabalho na área há mais de 20 anos. Comecei em 96, então 25 anos faz esse ano. Eu desde muito cedo mesmo, acho que desde o primeiro ano, segundo ano, não sei, logo em seguida que comecei a trabalhar, eu logo consegui desenvolver excelentes parcerias com médicos, tá? Isso para mim agrega muito, ajuda demais o relacionamento com o médico, ajuda muito. Como ajuda com o fisioterapeuta, com o nutricionista, né? Mas particularmente com o médico agora. Então, assim, eu particularmente não vejo conflito nenhum. Eu acho que muitas vezes esse suposto conflito que alguns profissionais da minha área talvez imaginem que possa ter, eu acho que é muito mais por insegurança deles, por desconhecimento deles, do que propriamente que ocorra algum conflito, entendeu? Eu, pelo menos, nunca tive. A minha relação sempre foi espetacular e faço questão de manter essa relação com os médicos. Então, assim, eu não enxergo esse conflito. Não, comigo nunca aconteceu, mas talvez por insegurança, porque às vezes a gente da área da educação física, porque o médico, querendo ou não, gostando ou não, o médico está no ápice da cadeia do profissional da saúde. Então ele vai nos ajudar, ele vai nos orientar. Então, assim, talvez às vezes pela insegurança, às vezes a pessoa, não, é normal, é do jogo, é isso mesmo. Então, para mim, graças a Deus, nunca tive problema. Beleza. E eu sei que dar aula na pós foi meio que uma novidade para você. Você já deu aula em 2, 3 turmas da pós em medicina do esporte. Isso mudou o teu relacionamento, educador físico, médico? Isso mudou alguma coisa para você nessa relação? Conta aí para nós. Agregou muito, tá? Assim, como eu te falei, assim, eu sempre realmente tive muita parceria com o médico, eu sempre respeitei muito o médico, eu sei do valor real, que não é isso que não é que eu tô na tua frente, sabe que falo isso contigo constantemente, para turma eu falo lá, então assim, eu tenho um respeito muito grande, uma admiração muito grande pelo médico, pela medicina, e para mim só estreitou mais, né? Eu já tinha uma boa relação com os médicos, mas aqui tudo mais localizado em Porto Alegre, né? E daí, dando aula na pós, que tem alunos do Brasil inteiro lá, eu consegui estreitar, até do Peru teve na primeira turma, então, assim, da América Latina inteira tem alunos, né? Então, eu consegui estreitar relações com médicos de vários estados, inclusive de outros países. E isso me ajudou muito. Hoje, por exemplo, eu ajudo na orientação, na prescrição de treinamento de duas clínicas que não são em Porto Alegre, né? Uma em São Paulo, uma em Santa Catarina. Então, assim, eu prescrevo mesmo à Perfeito. distância. Então, assim, para mim só agregou, só ajudou, só me fez me tornar mais conhecido, me relacionar melhor com os médicos. Então, para mim foi excepcional, foi excelente, né? Tanto que eu dou uma aula lá com o maior prazer, é muito bom, né? Tá. Assim, ó, eu tenho tentado fazer uma prescrição médica do exercício, né? Eu sempre tenho falado para os meus alunos médicos que a gente vai fazer uma prescrição médica do exercício. E essa prescrição médica do exercício, ela visa muito mais a saúde do que uma prescrição de performance, vamos dizer assim, né? Outra coisa que deu polêmica outro dia
foi em relação a uma atleta minha de bodybuilding, que ela colocou que ela está sem coach, né? E aí que eu e o Douglas, o meu Nutri, né, o nosso Nutri ali da clínica, estávamos fazendo a preparação dela. Eu acho que o pessoal tem que parar um pouquinho de confundir esses papéis, né? Então, porque o coach muitas vezes nem informação não tinha, né, Marcelo? Muitas vezes o coach era um ex-atleta de bodybuilding. Então, assim, não precisam ficar doídos quando um médico, um educador, um nutricionista assume esse papel de coach, porque muitas vezes a gente está fazendo só essa finalização. E aí eu até pedi para ela repostar e deixar bem claro que o treinamento dela era prescrito é prescrito por um profissional da educação física. Quem prescreve o treinamento dela é o profissional da educação física. Eu não prescrevo o treino dela, o Douglas não prescreve o treino dela, porque ela é atleta e precisa desse refinamento do treinamento que o médico, o nutricionista, nunca vamos ter condições de dar para ela, né? Então, ela precisa disso. A gente não vai prescrever. Então, é muito claro a diferença da prescrição do médico para a prescrição do educador físico, né? Mas eu vejo, Marcelo, você tem visto isso também, como os médicos mudam depois da tua aula, como eles começam a olhar outros parâmetros. Que parâmetros que você acha importante depois da tua aula? Eu vejo que eu consigo, porque eu aproveitando o teu gancho, né? O médico realmente, ele não. O pessoal da minha área tem que parar com essa preocupação boba, assim, porque o médico tem tanta coisa para fazer, tem tanta. Que ele não vai, tanta coisa para se preocupar, que ele não vai prescrever treinamento, ele sabe o quanto complexo é todas as áreas endócrinas, de saúde, papapá, que ele não vai nem querer perder o tempo dele em prescrever treinamento. O treinamento ele vai direcionar para um profissional de educação física, né? Então, assim, o que eu percebo? Eu, nas aulas lá, eu tento passar muita teoria, porque eu gosto muito realmente de estudar, mas aliar muito aquela teoria à prática, porque só ficar na teoria não é fraco, né? Eu atendo, eu sou treinador físico do COB, né? Do Comitê Olímpico Brasileiro. A gente atende atletas olímpicos diretamente, inclusive atletas que estão indo para as Olimpíadas, já medalhistas e etc. Então, assim, a gente trabalhar em conjunto com outros profissionais, para mim, é uma coisa muito fácil, muito tranquila, é de sempre. Então, assim, o que eu faço? Eu passo nessas aulas ali uma teoria pesada em relação à minha área, né? Que é a parte de tanto dos benefícios da hipertrofia, dos benefícios para a saúde do ganho muscular, da longevidade, qualidade de vida, redução de índices de doença, e também, principalmente, a parte específica de como tem que ser conduzido um treinamento para que o médico possa, entendendo a minha área, digamos assim, entendendo o que eu faço, conseguir orientar e complementar com aquilo que é necessário. Então, assim, na minha área, principalmente por trabalhar muito com médicos, eu tenho que entregar performance, eu tenho que entregar resultado, mas eu tenho que entregar segurança. E nessa questão que eu bato muito, de como que tu consegue manipular as variáveis num treinamento para que tu consiga, ao mesmo tempo que tu vai entregar segurança, não vai lesionar um joelho, não vai lesionar uma coluna, um ombro, etc., tu vai entregar também resultado muscular, de ganho de massa muscular, ganho de performance, redução de gordura e assim por diante. Perfeito, perfeito. Eu acho que é isso mesmo. O nosso trabalho é dar segurança para vocês executarem o de vocês. Eu vejo muito médico do esporte colocando parâmetros mais claros para o educador físico, né, o profissional de educação física, prescrever os seus parâmetros com segurança, né? Então, tudo que a gente faz enquanto médico do esporte, na verdade, a gente é bem isso que você falou mesmo, a gente não tem intenção de prescrever exercícios, de prescrever dieta, de prescrever uma coisa mais. A nossa prescrição é farmacológica, ok? Isso faz parte da nossa prescrição. Isso tem que ser do médico, sem dúvida alguma, né? A parte de medicamentos é do médico, sem dúvida, né? A parte de suplementação
quando a gente entra em suplementação em doses farmacológicas, é do médico, mas a suplementação pode ser do pessoal da nutrição também, perfeitamente, não tem problema, só as doses farmacológicas é que tem que ir para o médico, né? Por exemplo, o pessoal está perguntando aqui, vitamina D, 10.000 unidades ao dia. Isso é dose farmacológica. Isso é prescrição médica, tá? Então, nesse nível, aí é prescrição médica. Quando é que entraria a prescrição médica do exercício? Por exemplo, no caso de um paciente de reabilitação cardíaca, na fase 1, na fase 2, seria uma prescrição médica. É um caso grave. É um caso que ainda está com uma angina importante, né? É um cara que saiu de uma intervenção, né? Aí, então, nós temos a prescrição médica, né, do exercício. É diferente, é completamente diferente nesse caso, né? Então, o médico só vai prescrever quando nós tivermos uma situação clínica importante. No dia a dia do consultório, nós vamos dar parâmetros claros para o educador físico fazer a sua prescrição. Você, como educador físico, por exemplo, Marcelo, o que seria seu sonho de consumo de receber de um médico uma prescrição? O que seriam esses parâmetros, por exemplo? Depende muito, obviamente, de como é que é esse paciente, né? Porque existem... Mas, por exemplo, mas vamos falar assim, ó, de uma pessoa normal, né, que não tem grandes problemas, tem uma alteração postural, como todos nós, né? Então, nós precisamos, assim, é que a maioria dos meus pacientes no consultório, tu sabe, a maioria vem por estética, ou porque quer emagrecer um pouquinho, ou porque quer um ganho um pouco maior de massa muscular. Como seria para esse paciente, por exemplo, o que parâmetros seriam importantes para você como profissional de educação física? O que eu gosto, o que eu procuro assim quando eu me relaciono, né? Eu realmente gosto de me relacionar com o médico e gosto que ele me dê o máximo de informações possíveis para esse paciente, para que eu consiga realmente prescrever de uma forma mais personalizada, mais individualizada possível, com mais segurança. Então, assim, avaliações, por exemplo, posturais, para mim são importantes. E, inclusive, não só a avaliação postural, como sugestões do médico em relação à interpretação daquela avaliação postural. Eu vejo isso com muito bons olhos, entendeu? Não só me entregar a avaliação postural, como, inclusive, orientar em relação a ela. Olha, a avaliação apareceu isso, sugiro um fortalecimento aqui, uma mobilidade ali, um alongamento lá. Eu gosto disso, eu não vejo, eu não sei, às vezes eu vejo pessoas da minha área com timidez em relação a isso, eu não vejo problema nenhum. Eu não sou um pior profissional porque eu estou pedindo uma orientação para um médico, eu acho que eu sou um melhor profissional porque eu estou pedindo uma... Perfeito. Mas assim, né, mas cada um tem... Né, outra coisa assim, uma coisa que eu gosto muito, prezo muito, porque como eu comentei ali no começo da live, a questão de segurança para mim é importante. Então, assim, orientação, porque além de problemas posturais, é muito comum mulheres com problema no joelho, pessoas de forma geral com problema na coluna, não que homens não possam ter problema no joelho também, podem ter, obviamente, mas é mais comum mulheres com problema no joelho, é muito comum pessoas com problema com dores lombares, cervicalgia, dores no ombro. Isso é algo muito, 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 muito comum hoje, problemas ortopédicos. E toda a orientação nesse sentido, para mim, só agrega, só ajuda. Então, assim, se esse paciente tem algum problema no ombro, por exemplo, toda a orientação, olha, sugiro trabalhar mais em plano sagital, determinado ângulo, tal. Daí, quem vai escolher o exercício naquele plano, naquele ângulo, é o educador físico, mas essa orientação para dar mais segurança, sugiro no começo do treinamento evitar tais movimentos até a gente conseguir mais força, mais amplitude. Assim, a pessoa tem um problema no joelho que é interessante que no começo trabalhamos em pequena amplitude, em menor amplitude. Esse tipo de sugestão. Olha, qual é o exercício? Cadê a cinética fechada em menor amplitude? Tá, daí eu vou selecionar qual é o leg press que eu vou usar, se eu vou usar um agachamento no rádio. Mas, para mim, quanto mais informação eu tiver, melhor. Então, todas as informações que vierem relacionadas a qualquer problema ortopédico, de qualquer articulação, para mim é benéfico. Para a questão postural, é excelente.
questões de equilíbrio muscular, isso também é muito importante, porque a gente, por enquanto, só está falando de saúde, mas a questão estética também é importante. Eu considero algo muito importante, porque a pessoa fica com autoestima melhor, se sente melhor, se relaciona melhor. Então, a gente tem cuidados também com a estética, eu não vejo problema absolutamente nenhum. Então, se um médico, a partir da avaliação junto com o seu nutricionista de composição corporal, sugerir, olha, eu acho que tem que focar um pouco mais no glúteo, um pouco mais na coxa, um pouco mais no peito, um pouco mais no braço, um pouco mais no ombro, para mim, qualquer orientação é melhor. Por quê? Porque, na verdade, tanto o médico, quanto o educador físico, quanto o nutricionista, a gente está pensando no paciente, no cliente, no aluno. São dois olhares, né? São dois olhares complementares, né? Eu estou olhando e eu estou com parâmetros antropométricos bem claros, eu estou com parâmetros bioquímicos bem claros. Muitas vezes, o que eu vejo, Marcelo, é, por exemplo, assim, a pessoa diz assim para o educador físico, né, para o seu personal, eu estou treinando na minha intensidade máxima, eu estou realmente, eu não aguento mais. Claro, o educador físico, né, o personal, vai trabalhar com esses parâmetros que a pessoa está falando, não adianta, ele não vai forçar por medo até de uma lesão. Aí vem a pessoa, eu doso uma CPK, por exemplo, e eu vejo aquela CPK lá embaixo, assim, ó, desse tamanhinho, né? Aí eu digo, olha aqui, ó, você tá matando o treino. Aí a pessoa diz, não, eu estou treinando com toda a minha intensidade. Eu digo, não, você está matando o treino. Olha só, pede para o teu personal entrar em contato comigo. Ou melhor ainda, me dá o WhatsApp, me dá o Insta do teu personal que eu mesmo vou falar com ele. E aí eu falo com o personal. E digo, ó, sabe o que está acontecendo com o lá? Ele está dizendo que está indo até a falha, mas não está, não. A CPK dele está lá embaixo, entendeu? E aí o profissional de educação física diz assim, Glycon, verdade, era tudo que eu precisava. Porque eu também estava achando. Mas a fulaninha, o fulaninho está me enrolando, né? Daí eu pego e digo, ó, tá aqui a CPK dele, ó. Tá aqui escritinho, ó. Pode tirar o couro do fulaninho que ele aguenta. E aí, o que acontece? No mês seguinte, 2 meses depois, quando o fulaninho volta na minha consulta, é completamente diferente. Porque ele não engana mais, ele não enrola mais os dois. Então, é muito importante, né, essa relação entre eu e o profissional. Eu vejo isso, né? A gente troca. Nossa, meu sonho de consumo é que todos os personal, do tipo assim, o paciente falasse, eu estou indo no Glycon. Eu queria falar com o Glycon. E falar das dificuldades e limitações do seu aluno. Seria meu sonho de consumo. Meu Deus do céu, seria fantástico, né? Se todo o personal entrasse em contato comigo e me dissesse as limitações do seu aluno, eu iria ver, peraí, então deixa eu investigar melhor esse ombro, né? Vou pedir uma ressonância, vou pedir um ultrassom, porque às vezes o paciente não fala ele esquece. Às vezes o tempo da consulta é muito pouco e vocês estão todo dia com essa pessoa. Vocês estão 4 vezes na semana, 3 vezes na semana com essa pessoa, é muito mais do que eu que vou vê-la a cada 2 meses. Então, assim, vocês podem me dar parâmetros muito mais claros para eu fazer uma avaliação e devolver essa avaliação para vocês. Isso é sensacional. Sensacional, sem dúvida alguma. Tá? A parte que tu falou do esforço, né? Hoje a gente sabe, pelos estudos, que o resultado de ganho de massa muscular é muito proporcional ao esforço utilizado, o esforço colocado. E realmente, eu que estou todo dia a dia ali na academia, inclusive com o atleta olímpico, que sabe da importância, tu percebe que às vezes eles vão reduzindo, não vão se esforçando quanto poderia. E se tu vem um médico, que a gente querendo ou não, profissional de educação física, é o cara que está em cima da cadeia da saúde, é o cara que a palavra dele tem um peso maior, querendo ou não, tem um peso maior. Então, assim, se o médico faz isso, intervém, no bom sentido intervém, e fala, olha, falando, ó, dá para forçar, puxa lá, cara, tu não está se esforçando aqui, teus exames, tu pode se esforçar muito mais que isso.
Inclusive, o próprio aluno, o paciente, fica mais seguro para se esforçar. Porque muitas vezes ele tem insegurança. Se o médico libera ele, não, tu pode se esforçar, tu tem toda a condição de se esforçar, tu está sem problema ortopédico, ou o teu problema ortopédico não vai comprometer, te esforça. Pô, o resultado, como tu falou, depois de 2 meses, melhora muito, né? Sensacional, sensacional. Eu só vou aproveitar um espaçozinho aqui para falar da nossa Masterclass, tá, pessoal? No dia 10, nós vamos ter a nossa Masterclass. Quem ainda não fez a inscrição, né? Vai lá, faz essa inscrição, tá? Assim, quando acabar essa live, por favor, vai lá e faz a inscrição. Tem o link lá na bio, tá? Porque no dia 10 eu vou estar falando isso e mais um pouco, toda essa parte médica, toda essa relação, né? Então, por favor, participe dos nossos grupos lá do WhatsApp, tá? Ou Telegram também, participe dos nossos grupos, que no dia 10, e cada vez mais eu vou estar dando informações aqui para vocês, e com feras como o professor Marcelo, né? Sempre são as pessoas que me educam, né? O professor Marcelo contribui muito para o que eu sei hoje sobre exercício físico, e é a humildade de estar sempre aprendendo. Então, você precisa continuar aprendendo. Marcelo, uma outra coisa, falando de humildade, às vezes eu prescrevo uma low carb, por exemplo, né? Aquele paciente que não quer ou não pode ir no nutricionista porque fica caro para ele, e eu dou uma orientação, não é uma dieta, vejam bem, eu sou médico, então eu dou uma orientação nutricional, e aí aquela pessoa pega e vai no personal dele, e claro, ele está em low carb, vai reduzir, né, a intensidade do exercício dele, né? Sem dúvida alguma. Mas a gente sabe que o importante é ele treinar até a falha, seja que condições que ele esteja. Tem dia que o psicológico dele está alterado, ele está mais estressado, ele dormiu menos, então até a falha dele vai ser bem mais abaixo. E eu digo assim, ó, não, olha, fala para o teu personal que agora não é o momento de performance, que agora o momento é de perder peso, é o momento de reduzir gordura corporal. Então a gente tem que priorizar a tua alimentação e não o treino. Depois a gente vai voltar a dar prioridade no treino. E às vezes até o educador físico boicota isso, né? Diz para o aluno, não, vai lá, vai comer, você tem que comer carbo antes do treino, porque senão você não vai render, é assim mesmo, né? Você já viu isso, Marcelo? Assim, infelizmente eu já vi. Infelizmente, assim, eu acho que o pessoal da minha área, assim, tem que tentar entender que a gente tem uma função que é importante, a nossa função não é pouco importante, a nossa função é muito importante, mas outros profissionais também têm outras funções, como o médico, como o nutricionista, e tentar se relacionar, porque, na verdade, todos nós deveríamos estar preocupados com o cliente, com o aluno, com o paciente. Essa pessoa está entregando a saúde dela nas nossas mãos, ela investiu dinheiro, investiu tempo, então a gente tem que estar toda a nossa energia focada não em ego ou qualquer coisa desse tipo, e sim na melhora do paciente. Se por algum motivo, e muitos parâmetros de saúde a gente sabe que a obesidade, sobrepeso, etc., vão atrapalhar. Então, se por algum motivo o médico orientou que, olha, nesse momento é interessante a gente focar principalmente na redução de gordura, ou por questão estética, ou por questão de saúde, não interessa o motivo que seja, a gente tem que dar apoio para isso, porque vai chegar um momento onde a gente vai focar, por exemplo, no ganho de massa muscular. Claro que já é interessante nesse período a gente tentar fazer um treinamento que faça pelo menos a manutenção da massa muscular, para o metabolismo não cair, e o médico sabe disso, né? Então, assim, mas entender a função, entender o momento do paciente, porque o médico conversou com o paciente, trocou ideia, teve toda uma anamnese, então ele talvez entenda melhor do que tu o momento daquele paciente. Não quer dizer que num futuro breve, daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, não sei quanto tempo, esse foco não seja alterado e a gente não trabalhe com performance, ganho de massa muscular, etc. É isso aí, Marcelo. Porque às vezes a gente pega uma pessoa, sei lá, com 30% de gordura, e a ideia nesse momento é baixar essa gordura, né? É baixar essa gordura.
Então, assim, ó, eu acho que houve uma falha de ouvir mais aquela pessoa, né? Quando aquela pessoa diz assim, ó, nesse momento eu quero emagrecer. Mas veja bem, isso são algumas exceções, né? Isso são algumas exceções. Não, veja bem, aqui em nenhum momento a gente quer generalizar e dizer que todo professor de educação física é assim. Não, pelo contrário, a maioria super entende e super faz um trabalho bem bacana junto comigo, né? Muito pelo contrário. A gente está falando aqui de algumas exceções para que vocês entendam dessas exceções onde é que podem estar os erros. Se a gente vem aqui para falar que está tudo bonitinho, a gente nem precisa vir, né, Marcelo? A gente fica quieto. A gente traz alguns erros, né, de ambas as partes, e aqui, no caso, eu trouxe um super cara, que é o Marcelo, justamente para a gente falar de treino. E aí, treino é do educador físico. Se o treino é do educador físico, vamos falar de alguns erros que existem nesse sentido e é praticado por algumas pessoas. Veja bem, vocês não precisam ficar putos aí. E como eu estou lendo aqui, a culpa sempre cai no professor de educação física. De jeito nenhum. A ideia aqui hoje não é crucificar o professor de educação física, é levantar alguns aspectos de alguns erros que acontecem. Entenderam? Não é só nessa relação médico-paciente, tá? Onde é que a gente pode melhorar? De jeito nenhum. Médico também pode e deve melhorar muito, entendeu? Muito. Não, qualquer profissional da saúde tem que estar sempre ter a humildade de entender que não sabe tudo, até porque a ciência muda constantemente, então a gente tem sempre atualizado. O médico, o profissional de educação física, o nutricionista que não tiver atualizado vai estar perdido, porque a ciência muda muito rápido. E essa questão, né? Que eu não sei, eu nem vi que a pessoa comentou isso. Cara, não é, na verdade, não é culpa de ninguém. Muitas vezes, inclusive, como tu falou muito bem, às vezes a orientação do médico pro paciente barra aluno, que olha, tu pode sim te esforçar mais, isso nos ajuda muito a conseguir tirar mais resultados daquela pessoa. Então, assim, é tudo junto, tudo uma orquestra que tem que tocar junto. Sem dúvida. E dentro dessa orquestra, inclusive, está o paciente barra aluno, que também tem que tocar junto, porque às vezes ele vai, provavelmente acontece contigo, vai na consulta, diz que quer ganhar músculo, perder gordura, o diabo 4. Vem para mim e fala a mesma coisa e não faz a parte dele. Não cuida da alimentação como tem que cuidar, não cuida dos pilares da saúde como tem que cuidar, não treina como tem que treinar. Quer dizer, então, às vezes, todos os profissionais envolvidos estão fazendo o seu máximo, mas a pessoa não está nem perto do máximo, né? Não está fazendo o mínimo. Sim. E daí compromete o resultado. E isso não é de ninguém, né? É o próprio paciente. E isso acontece muito, né? O Diogo aí levantou uma coisa importante da relação entre medicação e resultados, né? Eu acho que tudo é válido, entendeu, Diogo? Tudo é válido. Seja a base do tratamento é treino, a base do tratamento é dieta, é comer bem, comer com qualidade, fazer um treino bacana, sem dúvida alguma. Mas, assim, não vamos tirar o papel dos medicamentos. Os medicamentos também têm papel nessa história toda, né? Obesidade, por exemplo, é uma doença. Como toda doença, ela precisa ser medicada. Não adianta eu dar um tapinha, às vezes, nas costas do meu paciente e dizer, cara, vai treinar direito. Ele não vai, ele não consegue, né? Então, eu tenho que tirar um pouquinho dessa carga dele, né? De peso, né? Essa carga que eu falo é literalmente o peso. Eu tenho que baixar um pouquinho o peso do paciente para daí ele se sentir animado, ele ver resultado. E, às vezes, no início do tratamento, eu tenho que colocar um pouquinho de ênfase maior na medicação para que daí ele possa ver resultado, ele possa ir treinar. Agora, o pessoal já sabe que como se é meu paciente, não tem bom. É treino, é comer direito, é suplementar direito e também a medicação, né? Não é só a medicação.
Na verdade, o treino é fundamental. E o descanso, né, pessoal? Descanso. Aí não adianta você se matar, querer se matar no treino e não descansar direito, que você não vai ter resultado. O que você acha, Marcelo? Fala aí de descanso. Perfeito, perfeito. A gente, né, lá na pós, a gente vê, eu trago esses estudos sobre descanso entre os treinamentos e tal. Na verdade, assim, quando a gente quer realmente trazer o máximo de saúde, o máximo de resultado, o máximo, todas as variáveis envolvidas têm que estar muito bem ajustadas. Quando a gente quer realmente trabalhar com excelência, e a gente gosta de trabalhar com excelência, né? Tudo tem que estar muito ajustado, tudo tem que estar muito afinado. O médico tem que estar afinado com o peso, tem que estar afinado com o nutricionista e com o paciente, né? Então, assim, o treinamento bem feito, no volume correto, na intensidade correta, com a biomecânica correta para tirar o máximo de resultado com o menor risco de lesão. E o descanso, né? Assim, por exemplo, a articulação que mais se lesiona na musculação é o ombro, tá? O ombro é a articulação que mais se machuca na musculação. E o que a gente percebe? Que as pessoas às vezes treinam o ombro num volume, numa quantidade sem descanso, que é algo inacreditável. Porque, por exemplo, quando tu trabalha costas, tu trabalha ombro. Quando tu trabalha peito, tu trabalha ombro. E quando tu trabalha ombro, obviamente, trabalha ombro. Então, assim, e daí tu vê, às vezes, as pessoas, talvez por desconhecimento, ou não procuraram um bom profissional, não tem condições, não sei, começam a dar tanta carga naquele ombro, porque talvez não saibam que no peito, nas costas, trabalha o ombro e tal. E daí, se tu tem um médico que te orienta, cara, pô, lesão no ombro, tô sentindo meu ombro e tal. O médico, cara, como é que tá teu descanso? Como é que tá teu treino? Porque o médico entende anatomia. Ele entende. Olha, eu não tô prescrevendo supino, remada e puxada, mas, olha, fulano, ó, tu tá treinando o ombro todos os dias. Fala com o teu personal, procura um bom profissional de educação física, porque se teu treino não tá equilibrado, tu não tá descansando, além de tu não ter resultado, tu vai te machucar. Né? Então, toda essa sincronia é muito interessante e muito importante. Né? Perfeito, perfeito. Mas super bem colocado, que é o que a gente vê no dia a dia do consultório, né? Você trouxe um exemplo muito prático, Marcelo, do que a gente vê no consultório, né? Muitas vezes aquele ombro ou alguma outra coisa qualquer que está sempre trabalhando, né? Está sempre sendo chamado para trabalhar e não tem descanso, coitado, não tem divisão de treino que permita muitas vezes aquele grupo muscular descansar. E tem que descansar, sem dúvida alguma. Eu sou um cara que não treino o ombro. Por que eu não treino o ombro? Um, porque eu já fiz uma lesão lá atrás. E dois, porque eu não preciso. Quando eu treino o resto, o meu ombro vem naturalmente. Isso eu posso dizer que eu sou um abençoado, porque meu ombro vem, entendeu? Graças a Deus eu não preciso treinar. Então, isso é um exemplo de que talvez você não esteja olhando direito para o teu aluno, né? Para o teu paciente, e não está percebendo, pô, esse ombro está vindo. Não precisa treinar o ombro, né? Não precisa fazer determinados treinos que a gente sabe que são extremamente lesivos, né? E outra coisa, né? Uma coisa muito legal que eu percebo também, né? Além dessa relação, desses errinhos que existem, mas assim, vamos falar do bom da história, do lado bom da história, né? Que quando a gente começa a trabalhar junto, que, por exemplo, assim, na ergospirometria, sei lá, e aí a gente dá os parâmetros, os limiares bem claros para aquele profissional de educação física e ele consegue trabalhar. Nossa, essa semana mesmo, eu tive um paciente que quando eu dei os limiares bem claros para aquele coach, né? Ele é um triatleta, ele fez uma ergospirometria e aí a gente teve o limiar 1 e 2 bem claramente. Ele disse que o treino dele fez assim, ó, mudou muito por um exame que eu, enquanto médico, eu posso pedir e vocês, enquanto educadores físicos, não podem pedir, ou pelo menos vai ficar limitado, porque vai ser só performance e não vai ver a parte cardiovascular, não vai dar a segurança para esse paciente. E por incrível que pareça, esse paciente tinha alterações cardiológicas, né? E ele teve que ser encaminhado para um cardiologista. Mas o cardiologista olhou e disse que não tinha essas alterações cardiológicas, não eram importantes e que ele poderia continuar treinando tranquilamente. Olha só, são 3 profissionais envolvidos aí já. O coach dele, né?
que da assessoria dele de triatlon, eu como médico do esporte, que investiguei e percebi, e também percebi a minha limitação de interpretar aquilo e de que eu precisava da ajuda de um cardiologista, entendeu? Então, assim, eu mesmo eu tenho limitações, né? Então, eu mesmo eu preciso de outros profissionais que me ajudam, né, na boa orientação dos meus pacientes. Então, assim, vamos deixar os egos de lado, né? E vamos fazer um trabalho interdisciplinar bem bacana, que daí a gente vai conseguir. Então, se a gente entrar com um profissional da nutrição, nem se fala. Daí a coisa dispara mesmo, né? A coisa dispara. E a gente vê isso muito e com os atletas mesmo, né? Essa coisa da preparação do atleta, de quando ele vai competir, né? Desses dias, como a gente preparou essa atleta agora, se não fosse o trabalho junto com o Nutri, eu nunca teria chegado aonde eu cheguei com o preparo dela. E aí o educador físico, o personal dela, entendeu, né, que nesse momento ele tinha que seguir uma orientação de alguém em relação aos treinos, né? E aí, nesse momento, ele disse, não, vou fazer o que vocês estão falando. E é assim mesmo. A cada momento, um profissional vai subir e outro vai ficar um pouquinho mais recolhidinho. Daí a pouco outro sobe e outro fica mais recolhidinho. É exatamente como uma linda sinfonia que num momento se ouve, sei lá, os violinos, em outro momento se ouve os tambores, outro momento se ouve o cello, em outro momento se ouve o piano, sei lá, né? Então, isso é o bonito, né, do trabalho interdisciplinar. Muito bacana, né? Aí tem uma perguntinha aqui, ó. Não ter o ego aflorado é muito importante, pois isso atrapalha muito todos os trabalhos, sem dúvida alguma, né? Ego aflorado é de quem não tem segurança, né? Ó, o Marcelo, é um cara que sabe pra caramba, estuda pra caramba. Olha a humildade desse cara, entendeu? Eu já estudei muito, já trabalhei muito e sei quando é o momento de eu ficar quietinho e deixar para o outro profissional, sem dúvida alguma. Eu aprendo. Tu acabou de dar o exemplo do cardiologista, né? Na verdade, o médico do esporte, nessa questão de performance, ele como se, até tu falou muito bem isso, eu vi, como se fosse um maestro, né? Mas, como tu falou, vai ter os tambores, vão ter outros instrumentos que por exemplo, o médico, o cardiologista, naquele momento é um instrumento que mais se ouvia. Olha, não, pode continuar o treinamento, porque esse problema aqui não é relevante, pode continuar os treinamentos. Então, cada hora tu vai escutar, como tu muito bem falou, um instrumento a mais, né? Não que os outros não estejam tocando, todos estão tocando, né? Tu escuta um pouco mais um pouco mais outro, e tem ali o maestro, que é quem vai reger toda aquela sinfonia maravilhosa. Né? Perfeito, perfeito. E o médico do esporte, muitas vezes, ele não é uma virtuose em nenhuma área, mas é o cara que sabe o momento de entrar mais um ou entrar mais o outro, né? A nossa função é muito mais essa. Não existe uma grande orquestra sem um maestro, né? E o maestro não é mais importante, pelo contrário, né? Muitas vezes tem um pianista, tem um violinista muito mais famoso do que ele, mas está ali obedecendo, aspas, né? Seguindo a orientação do maestro, né? Então não tem essa de que eu seja melhor ou seja pior ou isso ou aquilo. É uma grande orquestra, né, que a gente tem que tocar. E sim, o Jorge aqui está perguntando se às vezes o paciente não tendo condições, se o médico do esporte ele assume essa orientação. Sim. Muitas vezes eu assumo essa orientação, seja de treino, seja de orientação nutricional, mas vejam bem, deixa eu deixar bem claro para vocês, deixa eu olhar aqui, ó, bem claro para vocês entenderem a diferença. É orientação. Orientação. Eu não vou montar planilha de treino para ninguém. Eu não vou montar dieta para ninguém. Eu não vou fazer cálculo de macros
cálculo de micros, eu não vou montar cardápio para ninguém. Entendam isso, tá? É uma orientação. Enquanto médico, eu posso fazer isso. Agora, nunca vai ser a mesma coisa que ele ir Eu para não um acho não, educador como, físico e não pode receber o como treino deve, dele, né? Em inglês. né? Eu só não acho como pode como deve, né? Por exemplo, olha, procurar um paciente não vai ter condições de procurar uma nutricionista, por exemplo. Tu orientar, olha, reduz o doce, reduz o processado. Pô, isso é uma orientação que tem que ser dada. Olha, tu tá Claro, com pouca massa muscular, ó, procura uma academia e vai fazer musculação. isso, Isso é uma perfeitamente, orientação perfeitamente, que tem que ser né? dada. Né? Tu não vai prescrever 3 de 15, Isso. mas olha, para ti o importante é fazer musculação. Para ti é importante, junto com a musculação, fazer uma caminhada, uma corrida. Mas Isso, quanto isso, de caminhada, quanto isso. de corrida, não. Né? Tá? Sim, exato. Eu até digo assim, olha, tá aqui saindo o teu teste de esforço, os teus limiares. Você vai trabalhar aqui entre um limiar e o outro, na maioria dos dias da semana, sei lá, 15, 20, 30 minutos, tá? Agora, e na musculação, o que eu vou fazer? Ah, filho, então assim, ó, você quer um treino personalizado? Isso aqui é uma orientação. Agora, você quer um treino personalizado? É diferente. Aí você precisa, eu vou dizer que você precisa fazer musculação, eu vou dizer que você tem que dar mais ênfase, sei lá, em posteriores, né? De coxa, que tá fraco, não está aparecendo. Eu vou dar uma ênfase, você tem que dar uma ênfase na musculatura estabilizadora de quadril. Eu vou falar de dar ênfase. Agora, eu não vou escolher os exercícios para você. Não tem jeito. Absolutamente não. Quem vai escolher os exercícios que você vai fazer é o educador físico. Não tem bom. É igual a história da nutrição também. Ó, tá na hora de comer mais carbo antes do treino. Tá faltando carbo antes do treino. Tá, mas o que eu poderia comer? Ah, eu vou no básico. Vai comer uma tapioca, vai comer uma banana antes do treino, entendeu? Mas assim, que eu sei que ele precisa desses macros, né? Em maior ênfase pré-treino. Mas vai ficar nisso. Eu não vou ficar calculando quantas gramas de tapioca, e aí aquela banana ali pré-treino, e depois aquela banana já é um carbo, aquela tapioca é um carbo. Quanto que vai ter de carbo, então, nas outras refeições? Não sei, não sei. Isso não é comigo, entendeu? É diferente, é completamente diferente. Tá? Então, essa interdisciplinaridade é fundamental para nós. Fundamental. A gente precisa disso. A gente precisa trabalhar junto. Eu e o Marcelo, inclusive na aula, né, Marcelo? Quando você está dando aula, eu estou lá dando pitaco, né? E eu gostaria muito que, por exemplo, quando eu estivesse dando aula, você estivesse presente também e você pudesse contribuir com a minha aula, assim como eu, como coordenador do curso, tento contribuir com a tua. Então, assim, nossa, seria fantástico, né? Essa equipe, o sonho de consumo seria o paciente... Não, você meio que compra um pacote, né? E você passa pelo médico, educador físico, nutricionista, fisioterapeuta. Isso é o sonho, né? Isso seria o ideal, sem dúvida alguma. Mas nem todo mundo pode pagar isso, né, Marcelo? A gente sabe. Não, o Brasil é um país pobre, né? Infelizmente, né? Então, assim, é uma pequena parcela da população que realmente pode fazer esse tipo de acompanhamento mais completo, né? Sim. Mas, igual, essas outras pessoas que não podem, elas também têm que ser orientadas de forma Claro, adequada, né? Para que elas consigam, e que é aquilo que claro. tu comentou, olha, o melhor é tu procurar um profissional de educação física, um nutricionista, mas tenta evitar isso, faz mais ou menos isso, que já vai ajudar em muito aquela pessoa. Mas, claro, vai tirar 100% dela? Não, mas já vai ajudar 90% para fazer aquela ajuda completa. Daí, sim, sempre o ideal é que tu tenha todos esses profissionais trabalhando, inclusive em sintonia, né? Que também, às vezes, um trabalhando aqui, outro trabalhando lá, também, mesmo que a pessoa tenha esses profissionais acompanhando, se não está em sintonia, não vai conseguir tirar o 100% dessa pessoa. Perfeito, meu querido, perfeito. É exatamente isso. Ou seja, são níveis de aproveitamento, né? Quanto mais profissionais trabalhando em sintonia, né?
quanto mais trabalho interdisciplinar, maior o nível de aproveitamento. Em relação ao exercício, por exemplo, uma coisa que eu falo na primeira aula para os meus alunos da pós é: exercício, faça com, sem ou apesar do médico, do educador físico ou do fisioterapeuta. Faça. Porque é muito mais fácil você ter uma coisa grave por não fazer exercício do que você ter uma coisa grave porque você está fazendo exercício. Concorda comigo, Marcelo? Até assim, eu dou aula na pós lá, em outras pós também, e isso é uma outra coisa que eu comento muito. A gente tem que elencar o que é mais importante, o que realmente é mais drástico. Por exemplo, uma pessoa não vai falecer, morrer, porque teve uma dor no ombro. Entretanto, tendo um AVC, um infarto por estar obeso, sedentário, fumante ou alguma coisa assim, isso sim pode acontecer. Então, assim, a gente tem que ver, assim, o melhor é que a pessoa não faça nada disso e não tenha problema no ombro. Entretanto, entre uma coisa e outra, é obviamente muito melhor que ela tenha um pequeno problema no ombro. E, obviamente, se tu está bem orientado por um bom médico do esporte, um bom profissional de educação física, um bom fisioterapeuta, possivelmente nem terá problema no ombro. Mas, se a pessoa não tem condições de ter toda essa equipe, entre um problema no ombro, um problema no joelho, que a gente sabe que quem faz exercício está num bom peso, sempre esse problema normalmente é pequeno, é muito melhor isso do que estar sedentário, obeso, deprimido, ansioso, e que daí sim surge uma série de outras doenças que sim pode levar a óbito, né? Perfeitamente, Marcelo, perfeitamente, perfeitamente. Nossa, queridão, eu queria agradecer muito, 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 muito a tua participação aqui com a gente. Sensacional. Não é a primeira live que a gente faz junto. Eu tenho certeza que outras virão. Por favor, eu quero continuar com você esse trabalho sensacional que a gente vem fazendo junto. E foi muito legal, assim, eu tenho uma paciente comum com o Marcelo, que ela do nada, né? Ela disse assim: doutor, eu vim aqui, eu vou fazer toda a sua prescrição, etc, né? E aí, e ela disse assim: eu vou procurar alguém que me oriente os exercícios, né? Mas ela não pediu, ela só falou. Eu achei que ela ia pegar um personal trainer, né? E aí, dali a pouco, ela disse assim: olha, sabe quem é que está me orientando os exercícios? É o Marcelo. E quando eu vi que vocês trabalham muito juntos, eu disse: nossa, sensacional. Até porque ela é da área da saúde também e ela percebeu a importância disso, né? A importância desse trabalho interdisciplinar e, sem querer, ela foi nos bons, né? Ela está comigo, ela está contigo, ela está com o Douglas na nutrição. É sensacional tudo isso, né? Então eu queria... E ela, inclusive, à distância comigo, né? Porque eu sou de Porto Alegre, vocês lá de Santa Catarina, e, pô, está funcionando. A evolução dela é excelente, né? Nossa, fundamental. Tá indo muito bem. Tá. Então, pessoal, eu queria agradecer todos os comentários, todas as participações aí, obrigado, né? Ou seja, o Tiago aqui, um personal, está perguntando se não deveríamos ter um psicólogo. Nossa, sem dúvida alguma. Os meus gordinhos, é meu sonho de consumo ter meu psicólogo, um psicólogo. Com aqueles atletas que estão emperrados em algumas coisas, meu sonho de consumo é ter um psicólogo. Meu Deus, quanto mais pessoas agregando, viu, Tiago? Quanto mais pessoas contribuindo, muito, muito, muito melhor, sem dúvida alguma. Tá? Por exemplo, o Rian, né? Aí, Rian, tudo bem? É o nosso aluno lá da Liga de Medicina do Esporte, né? Obesidade e dislipidemia no futuro é uma arteriosclerose, é isso, né? Então, é o paciente que tem que cuidar dessa obesidade e nós, médicos do esporte, estamos para tratar essa obesidade e a gente sabe que faz parte do tratamento, né, da obesidade e a orientação de exercício, e muito obeso tem limitações, né? Que bom que ele vem com a gente pode lançar mão de medicamentos para acelerar isso, né? E aí vai.
uma outra pergunta: quem é que pode prescrever suplementação, né? Se nós estamos falando de suplementação, o ideal é um nutri fazendo isso, né? Mas pode ser um nutrólogo também. O nutrólogo do esporte, ele pode prescrever essa suplementação, ou às vezes a pessoa não tem condições de pagar. E é óbvio que um educador físico sabe da importância de um whey, da importância de uma creatina, né? Então, isso não foge, não tem problema um profissional de educação física fazer uma orientação de um paciente ingerir um whey quando ele precisa de verdade, né? Ingerir uma creatina quando de fato ele precisa, não tem problema. Uma prescrição de suplementação mais refinada é que deve ficar na mão, né, do nutri, do médico do esporte, do nutrólogo, né, esportivo, mas sem dúvida alguma pode ficar na mão do educador física num primeiro momento. É igual a prescrição de exercício. A nossa prescrição não vai ser refinada. A prescrição refinada é do educador físico, sem dúvida alguma, tá? Então, pessoal, a gente vai encerrar nossa live aqui.